Hoje eu tenho um cara aqui que eu pago um pau pro trampo dele. Pra mim vai ser uma resenha, porque é algo que eu já tentei fazer. Fiz até por um curto tempo, porque eu também sou da área. E eu tenho uma saudade incrível. E, putz, Derek Ferrari. Muito prazer, meu irmão. Meu irmão. Valeu, obrigado pelo convite. Caraca, velho. Sempre que eu comecei... Quando eu comecei esse negócio, eu falei, mano, uma hora eu vou trazer o Dericão aqui. Olha, você vê, tipo, mano, tá começando por baixo, então. Caraca, lá, tô começando bem, velho. Você é louco. Pô, mas obrigado. A gente trocou uma resenha, né? Tipo, e você tinha falado faz bastante tempo que você tinha feito educação física. Pô, então, olha. Legal. Você vai estar falando aqui, eu vou estar, caramba, fazendo um retrô aqui do pouco que eu vivi. E você, monstro na área aí, já faz um papel muito legal. Monstro é mais ou menos, mas... Não, que isso. Mas a gente vai vendo. E Aue Lazer, é isso? Aue Lazer. Quem escolheu o nome foi a minha digníssima esposa. Maravilha. Ela que veio com todo o projeto de bons anos atrás. Legal. Nós tínhamos já a ideia de começar, mas, cara, eu era muito moleque, sem nada. Tipo, tinha a veia empreendedora ali, quietinha, mas ela sempre foi muito sonhadora. Certo. E aí a Aue Lazer já veio com ela. O logo é um bracinho aberto, um sorrisão, então, pra receber. E aí, cara, durante muito tempo só com crianças. Vendendo alegria. Vendendo alegria, vendendo sonhos. É o dia mais importante do ano, o dia do aniversário da criança. Muito, mano. Saiu do buffet, foi fazendo algumas coisas, e aí foi se tornando o que todo E fala de você, quem você é, cara? Da onde você veio? Putz, eu sou lá do Tatuapé. Assim, olha, esse daqui, os caras que são do Tatuapé, da minha época de 86, lá vão saber. Caraca. Quando você ia conversar com alguma menina, de onde você é? Tatuapé. Já dava uma melhorada, hein, no cenário, hein? Você ia falar com os caras, de onde que você é? Da Zona Leste, que essa aqui não sei mais. Tatuapé, Zona Sul da Zona Leste. Zona Sul da Zona Leste, mas cara, não, eu sou Tatuapé, vivi minha vida inteira lá, me criei ali, e aí eu fui percorrendo. Quando eu comecei a trabalhar, o novo office boy era o monitor de buffet. Caramba. E aí, tipo, os office boys estão acabando, porque as empresas não tinham mais office boys. Sim. Entrou o banco digital, não o banco digital, mas o digital pro banco. Sim. Então começaram alguns pagamentos mais facilitados. E aí, cara, começou a entrar nessa onda de buffet. Então fui uns bons anos em buffet até conhecer a Evelise, até conhecer minha sócia, minha esposa. E a gente foi andando, aí eu saí do buffet, fui pra uma loja ficar de vendedor. Certo. Também me destaquei no buffet, aí acabei indo pro Santo Antônio, que também é no Tatuapé. Olha aí. Vendedor do Tatuapé. Voltei pro buffet como bico, e aí foi indo, conheci a Evelise. Certo. Aí a paixão bateu no peito. Ela também era do Tatuapé? Ela também é do Tatuapé. Ela também é da mesma região ali. Só que eu conhecia muita gente do Tatuapé, mas a gente foi se conhecer só realmente na época que a gente se conheceu. Não era que tipo, foi aquela paixãozinha que você encontra, já conhece a pessoa de vários anos, e aí de repente... Sim. Não, a gente bateu o olho assim e já que legal, cara. Aí, entre idas e vindas, vais e voltas. Um abraço. Acontecidos e acontecidos. A gente vem aqui até hoje. E a Aue Lazer foi uma das primeiras coisas que a gente foi já montando, porque ela trabalhava com isso. Ela tinha o camarim da tia Lica. Nossa, que legal, cara. Eu fazia bexiga, era muito bom com escultura em balões, umas coisas fora da curva, assim. Certo. E aí foram desenrolando mais algumas coisas no meio da história aí que a gente vai contando pra vocês. Legal. E me fala uma coisa, mas da onde saiu essa alegria do Derek? Assim, sempre foi um cara extrovertido, um cara que dá piada, um cara da resenha? Não. Como é que surgiu esse negócio? Porque quando ela chegou com o projeto, então, que eu entendi, você já tinha esse negócio já da alegria já e tudo mais. Buffet, mas não da alegria. Cara, eu sempre fui muito tímido. Sempre fui muito tímido, de nem conseguir falar. Poxa. De amigo do meu pai fazer piada assim, eu saí chorando porque eu não conseguia responder. Cara, não, muito tímido, muito tímido. A família inteira sempre foi muito falante, sempre foi muito expansiva. E eu, tipo, de todos, inclusive dos meus irmãos. Hoje eu sou um dos mais expansivos mesmo, até porque o trabalho pede isso. Mas não, sempre fui muito tímido, sempre fui muito... não, tá bom. Vai mesmo, quietinho e tal. Pra caramba. Na escola, sentava em primeiro na cadeira, lado esquerdo da sala. Caramba. Professora Márcia, obrigado. Olha aí. Cara, cantinho esquerdo da sala, escrevendo ali, tipo, quieto. Tipo, nada de bagunça. Mas mediana no futebol, bom no handball, ia fazendo umas amizades ali, outras aqui. No futebol eu posso falar um pouco do Derek aqui, ó. Pegando uma fase mediana, né? Mas não, cara, sempre fui muito tímido. Depois que eu comecei a trabalhar com um buffet, aí fui me soltando, comecei na parte de garçom. E você servia? Eu comecei de garçom, pagava mais. Pagava mais. E era um bico, né? Era um bico. Na verdade, no começo foi um emprego. Pô, porque não fazia... Comecei com 14 anos no buffet, então, tipo, era garçom, pagava mais. Aí fui pra monitoria, depois fui pras vendas. Então, tipo, não era uma venda tão ativa também, que eu precisava falar, era mais um atendimento. Mas nós éramos tratados como vendedores da loja, então, oferecendo produto, conhecendo os produtos. E aí disso eu comecei a me desenvolver um pouco mais.
Aí, É porque a venda, ela é a maior faculdade da nossa vida pra falar, né, cara? Não tem jeito. E aí você precisava se comunicar. Tanto que no teste do Santo Antônio eu acabei nem me dando tão bem assim. Sim. É que aí Meire, falecido Fausto, poxa, não, mas fica aqui, ó, tá fazendo tal coisa, e foram me direcionando também, que foi muito legal pra mim, até sair os dois, um bom direcionamento ali. E aí voltei pra área de buffet, entrei numa rede, pode falar rede? Claro, poxa, fica à vontade. Aqui em Merchans avisa. Que era uma rede muito forte na época, continua sendo, mas hoje eles não trabalham muito mais com uma força tão grande no infantil, usam mais para casamento, 15 anos de formatura e outros eventos grandes. E aí. E existe a empresa ainda. Existe, o Rede do Mediterrâneo, lá no Tatuapé, Zona Norte, Zona Sul, tem bastante coisa. E eu era um dos coordenadores pela UPIAIA, que também é outra empresa de recreação também. Ah, entendi. Obrigado por tudo que você fez por mim. Boa. Eu tinha o dono do Sr. Batata, dono da UPIAIA. E aí, dali eu comecei a enxergar novos horizontes, aí foi indo pra lá, vindo pra cá. A EV já tinha o camarim da Tia Lilica, nós tínhamos a escultura em balão, pintura facial, e nos buffets o pessoal não tinha muito costume em oferecer serviços para casa. Então no buffet foi perguntado para as donas de outros buffets que nós tínhamos: poxa, você tem interesse em fazer essa festa em casa? Ah, não tenho. A gente pode passar nosso telefone então para fazer escultura e pintura? Poxa, pode. E aí começou tudo num guardanapo e uma caneta. Caramba. Os dois anotando, mas sempre com o pedido e a concessão ali da dona ou do dono do buffet, né? Não na rede. Certo. Foi antes. Então assim, poxa, não vou fazer, pode fazer. Então aí os telefones começaram a rolar a partir do telefone E vocês eram os dois linhas de frente aí, por enquanto ainda nesse começo, era só vocês dois e vocês mesmos faziam as atividades? Sem fazer atividade, cara. E aí, tipo, era uma época diferente, que assim, o que era idolatrado naquela época? Meu filho, não vi meu filho na festa. Caramba. Cara, os caras tiraram meu filho daqui, a gente conseguiu curtir como adultos e, deu pra aproveitar pra caramba. Então nós sempre fomos muito elogiados porque as crianças estavam sempre distantes, sempre brincando muito, sempre se divertindo. Aí depois deixando eles ocupados, se divertindo. Tinha uma pintura de qualidade, porque a Lika sempre pintou muito bem. Tinha uma escultura incrível, porque eu mandava muito bem na escultura em balão. Então, em vez de fazer cachorrinho, espada do coração, era pica-pau, bicicleta, centopéia, coisas maiores que chamavam a atenção. E aí começou a rolar. Aí tipo, você vai fazendo um network ali, outro aqui. Aí, tipo, poxa, fechei mais de uma festa. Vai a Lika em um menino. Entendi. Aí começou a agregar o pessoal. Começou a ganhar esse corpo, não tão intenso, até pela idade, até pela pouca idade. Nós tínhamos 17 para 18 anos ali, 18 para 19, então pelas idades respectivas. E aí, cara, depois começa a vir, e assim, no começo tudo assim, né? Tipo, vou fazer uma festinha para ganhar um dinheiro ali. Aí começou, foi indo. Acho que, como nós comentamos antes de começar, cara, nós sempre fomos muito bem instruídos por pessoas, sempre escutamos muito mais os mais velhos, então as pessoas foram instruindo a gente ali de forma muito produtiva. Aí quando foi ver, a gente deu uma parada, aí eu fui para um acampamento, Aruanã também, que me deu um crescimento absurdo na área da recreação. Que eram temporadas. E aí a Lika meio que falou: pô, esse projeto aqui de pegar as crianças e levar para as férias, dá para fazer no clube, hein? Aí eu, mano, se liga, sai fora. Tipo, desse jeito, se liga, sai fora. Não dá, meu, não dá. Me deixa em paz aqui onde eu tô, porque, cara, eu tô ganhando bem. Pô, pra época, moleque, tipo, ganhando uma grana sem gastar nada, assim, conseguindo guardar uma grana. Tipo, e se divertindo, né? Porque tudo pra nós no começo. Cultural. E um dos caras vão pros Estados Unidos, eu ia pra outra cidade. Falava, pô, tô ganhando uma grana, tô mandando grana pra casa, tô conseguindo guardar aqui porque eu não tinha custo. O acampamento... 100% mão de obra. Pô, mão de obra ali, ficava ali, tinha uma moradia, tinha alimentação, lavava as roupas ali, voltava poucas vezes para casa, e a V foi sozinha, sonhadora, colocando em prática. Aí vou oferecer no Juventus. Pô, um cliente grande, Juventus na Moca e tal. E eu sempre, tipo, cara, negativo. Não, para com isso. Pô, não vai. Caramba, você que era o cara ali negativo, então? Eu sempre fui muito pé no chão. Medroso, tipo, cara, aquela coisa tipo de seu pai. Não vai dar, essa coisa tipo, toda. Meu pai, vai arrumar um emprego, vai... tipo, não pode ser um recreador. Nem existia emprego de recreador na época. Era tipo, pô, monitor de buffet. Você não pode ter o resto da sua vida, isso. E aí a V foi, acertou a primeira vez, deu certo, nós fizemos. Tudo com muito cuidado, tudo com muito carinho, mas tudo, cara, muito difícil, porque comprar tudo, vender e não imaginar o quanto era importante cuidar do filho das pessoas. Imagina. Nossa, você tá com o maior ativo deles. O bem maior das pessoas. Filha, você com 150 crianças ali correndo, e aí, cara, 2 pessoas incríveis na nossa vida que abraçaram a ideia, também, Thiago, TH e a Mila, cara, saíram de longe, foram lá com a gente, fizeram a temporada. Amigos ou pessoas da área? Amigos, pessoas da área, mas assim, amigos. Foram pra cuidar de vocês, ajudar vocês. Tudo que eles tinham pra ficar com a gente atrás de um sonho que nem era um sonho.
Tá. Era só tipo, poxa, o cachê deles é tanto aqui, dá pra pagar aqui? Dá. Os caras saíram de uma coisa que era fixa e certo. que pra quem é freelance, pô, se tem um lugar fixo, ele é bem legal você continuar pra vir conosco, e assim, lugar cheio de material, fantasia, um monte de coisa. O nosso tinha, tipo, 2 cordas, 4 bolas, 5 bambolês e 200 crianças. Um uniforme mais ou menos. Beleza, cara. E o mais importante, cara, o sonho da Alica. A Alica é muito sonhadora e ela é muito organizada. Eu super bagunçado, mas não bagunçado de bagunceiro. Tá. E as coisas foram se encaixando e aí você vai se tornando o que vai se tornando. Mas assim, no meio de todo o processo, uma família entrou na nossa vida. A família da Fefe e da Dani, os Montagnani ali pararam. As meninas tinham um déficit cognitivo, então se elas tinham 25 e 30 anos na época, 33, desculpa se eu estiver falando errado, gente, 25 e 33 anos na época, Fefe e Dani. E aí, poxa, vocês aceitam crianças? Assim, pô, lógico que aceita, né, e tal. E, cara, pra gente nunca foi um problema. Tá. A gente nunca foi um problema, a gente foi uma solução. E para as crianças da época não, era um desafio para inserir as duas nas atividades. E nós muito imaturos com tudo o que ia acontecendo. E aí a irmã delas entrou e ajudou, era uma adulta já com a gente, essa adulta vendo tudo acontecer. Tipo, em nenhum momento ela criticou nada, ela sempre foi super solista. Sim. As gerentes do Juventus, tipo, se viram alguma coisa de errada, só iam e consertavam. Aí vocês já estavam com o projeto dentro do Juventus? Já estávamos com o projeto foi há quanto dentro tempo? Do Juventus, 16 anos atrás. Nossa, 16 anos vocês estavam atrás. mesmo na raiz do negócio. Na raiz, não tinha CNPJ, a gente não sabia que... Nossa, e vocês conseguiram um contrato bom já, né? Porque a EV fez uma proposta muito boa na época, que era... Olha, eu vou entrar num momento em que as quadras não estão ocupadas. Vai ter um direcionamento de atividades, vocês podem ter novos associados, vocês podem ter outras coisas. E aí foi tudo caminhando muito certo, assim. Entendi. E aí, desse direcionamento de pessoas mais velhas, que eu disse no começo, é justamente porque pessoas mais velhas ouviram a história de uma menina sonhadora e aceitaram, e sem ficar buscando uma burocracia. Sim, imagino. E aí disso, depois, obviamente, foi se profissionalizando. Entramos com a documentação, contrato, mão de obra qualificada, um treinamento ali básico pra gente, porque na época com 18, 19, 22, 23 anos, eu falei assim, meu Deus, eu não preciso de treinamento, eu quero correr, eu quero brincar, eu quero fazer, e sempre foi o diferencial da equipe AUE. Todo mundo que vem com a gente gosta muito de brincar com as crianças. Sempre foi AUE? Sempre foi AUE. Tá. Sempre foi AUE. Então a gente tá tentando ver algumas possibilidades de mudar pra virar grupo, até pra ficar, pra ser mais responsável, que hoje o mercado corporativo pede isso. E é uma vertente interessante para todo mundo. Certo. Então, talvez tenham algumas mudanças, mas o sorrisinho... Tem que ter, o sorriso largo e o bracinho aberto sempre vai continuar. Muito legal. Então, tem tudo isso. E aí, depois foi o começo de toda a história. Esse foi o começo de toda a história. Nós sempre fomos muito acolhedores e muita gente nos acolheu. Mesmo em momentos que nós estávamos fazendo algo errado. Porque não era um errado porque era, vou fazer aqui, vou ser pilantra. Não, era errado por falta de conhecimento. E as pessoas foram nos direcionando, aí abrimos a empresa, os contratos foram começando a ficar mais corretos, o clube nos auxiliou com isso e montou um contrato junto com a gente. Aí no meio disso tudo entraram algumas presidências que não quiseram nosso trabalho, mas aí nós fomos pro Ipiranga, depois atuamos no Palmeiras. Olha aí, que legal. Corinthians, São Caetano, Juventus, o próprio Ipiranga ainda continua no nosso portfólio. Então, e aí hoje, cara, eu comentei com você que é uma palavra que eu não gosto, meio assim, eu falo, não é possível. Então, pessoal, poxa, vocês são referência no que vocês fazem. E aí eu falo, referência, como assim referência? Cara, referência é muita responsabilidade. Cara, sobe a régua, né? Sobe a régua. Aí eu falo, referência. E hoje eu aceito numa boa. Hoje eu aceito numa boa porque realmente nós somos muito profissionais, somos muito competentes. Cara, nós temos uma ficha extensa demais das crianças para buscar todas as informações, saúde, bem-estar. Você leva a sério hoje, né? Cara, hoje é muito mais sério. O lazer é uma das coisas mais sérias e menos levadas a sérias que nós temos aqui no Brasil. O lazer, ele é uma coisa mais importante. A recreação, e eu tive um curto tempo nela, né? Nossa, cara, faz muito tempo. Quando eu comecei a faculdade, lá para 2005, cara, 2004, 2005... Cara, eu posso validar isso que você tá falando, com certeza. Recrear é uma arte séria. Cara, é uma arte. Porque você traz a pessoa de uma situação de zero, né? Ela não se via mais brincando, ela não se via mais se soltando, presa. E aí você conseguir tirar aquele sorriso, conseguir tirar a atividade, nossa, é incrível. E é um retorno maravilhoso, né, não? Cara, tem muito retorno. Cara, retorno... Acha o logo deles pra nós, editor. Acha pra gente mostrar aqui pro pessoal. Retorno positivo tem demais. Seja do pai com a mãe, quanto das crianças em si.
E aí a pessoa que fala, não, as crianças ficam só no celular, não fica, falta estímulo. Porque a família também fica no celular. E Sim. Você vai tirar o celular do seu filho hoje? Não dá. Eles vão ganhar dinheiro pelo celular. Ele faz tudo lá. Mas dá pra você utilizar o celular a seu favor. Sim. Eu vejo muita professora fazendo um trabalho extremamente competente, cara, que dá pra fazer atividade, mas a importância do movimento, dessa atividade física, ela nunca vai se perder. O virtual nunca vai substituir isso. O corpo humano se movimentando. O humano sempre vai ser a máquina mais... O lúdico, né, cara? Sempre vai ser a máquina mais importante que você vai ter que utilizar, é o seu próprio corpo. Não tem jeito. Então dá pra fazer. Só que hoje as pessoas, elas compram experiências. Sim. Experiência. Pô, legal isso. Então você precisa oferecer uma experiência quando na verdade você só precisava... Seu filho precisa brincar. É muito simples, ele precisa brincar. E você precisa brincar com ele. Cara. Às vezes a gente esquece, porque é uma roda de conversa ali, te traz boas lembranças, mas você também... Mas também não vou ali jogar uma bola, porque, uma vergonha, né? Poxa, tá todo mundo na reunião de família aqui. Pô, sou de sapato, tô de calça, não vou ali bater uma bola com os moleques. E devia ter ido. Porque é feito de momentos. Olha aqui, Away Lazer. O que você pode dizer aí pra nós desse desenho? O que ele representa pra você? Cara, esse daí é o nosso site, né? Ali é o que eu falei no começo. É o bracinho aberto e o sorrisão. Eu tenho ele tatuado na minha perna. Away Lazer. E... Cara, com a frase que cada sorriso de criança rejuvenesce esse meu velho coração. Eu vivi isso, eu cresci com isso, eu aprendi a fazer. Então, assim, como eu falei no começo, poxa, monitor de buffet não é emprego. E aí nós tivemos que transformar isso em uma empresa. Hoje ele é um emprego de pelo menos umas 150 pessoas com a gente. Seja nas temporadas ou nas festas durante a semana. Sim, hoje a recreação ela é vista como uma profissão. Tá. E aí, todo mundo pode ser recreador? Não. Não, cara, não dá. Todos podem se tornar todas as coisas, mas não é todo mundo, não.